Boa tarde a todos. Iniciamos mais uma edição do Círculo Literário Entre Textos. Edição de número 36. Hoje, nós teremos o lançamento de Olhar de Casca de Banana, do comunicador Chagas Botelho, seguido, naturalmente, e das leituras de encantamento sobre a obra. Neste encontro, a apresentação da obra será realizada por minha pessoa, Dilson Lais Monteiro, e na sequência nós teremos leituras de encantamento realizadas pelo professor e crítico literário Carlos Evandro Martins Eulálio, pelo poeta e romancista Elmar Carvalho, pelo professor Joaquim Lopes e também por este que vos fala. Chagas Botelho é piauiense de Barras do Maratauã, radialista desde 1992. Lá se vão aí mais de 3 décadas no exercício da comunicação. Formado em letras pela Universidade Estadual do Piauí, tendo especializado-se naquela instituição em estudos linguísticos e literários. Participou de uma série de coletâneas, entre as quais estão Prelúdio, Novos Escritos do Piauí, Vozes do Vento, Crônicas da Manhã, e também da coletânea Rua Grande de Barras do Maratauã. Sua primeira obra, Delito Intencional. Agora, Chagas Botelho nos oferta Olhar de Casca de Banana. Diga-se de passagem, esta obra foi vencedora da categoria Crônica na última edição realizada pelo concurso Novos Autores, promoção que tradicionalmente organizava a Fundação Cultural Monsenhor Chaves. Vamos, então, conhecer um pouco mais da crônica de Chagas Botelho a partir de breve estudo que realizamos a respeito de sua crônica. Anotações sobre a crônica de Chagas Botelho. Machado de Assis, cronista dos mais talentosos entre nós, se não o mais talentoso, explicando a origem da crônica e sua relação com o jornalismo, traduziu com êxito, sem meias palavras, o que define com propriedade o gênero. O folhetim nasceu do jornal. O folhetinista, por consequência do jornalista, esta íntima afinidade é que desenha as saliências fisionômicas da moderna criação. O folhetinista é a fusão admirável do útil e do fútil. O parto curioso e singular do sério consociado com o frívolo, acrescenta Machado. Efeito estranho é este, assim, produzido pela afinidade assinalada entre o jornalista e o folhetinista. Daquele cai sobre este a luz séria e vigorosa, a reflexão calma, a observação profunda. Pelo que toca ao devaneio, à leviandade, está tudo encarnado no folhetinista mesmo. É capital próprio. A crônica seria, pois, conforme diz em estudo sobre o gênero Marcos Vinícius Nogueira Soares, pautado nas palavras de Machado de Assis e ao citar artigo do pesquisador Wellington Pereira, a arte do útil e do fútil.
Com efeito, o exercício da crônica é atividade para observadores perspicazes. Exercício para gente incomodada com sons, cores, gestos. Exercício para quem anda permanentemente interessado em conectar-se ao seio social, sem perder o sentido exato da noção de individualidade. A crônica, pois, configura-se como atividade sublime. Por isso, encanta-nos, a nós, brasileiros de todos os tempos, pela capacidade de, seja pelo humor, seja pelo lirismo, seja pela crítica social, comover-nos de uma maneira única. De Alencar a Coni é um gênero genuinamente brasileiro, que nos surpreende também ao nos apresentar nomes vocacionados para o labor e as exigências requeridas por essa forma de manifestação literária. Concisão, capacidade de reinterpretar o banal em novas semioses, humor, reflexão, lirismo. Surpreende-nos, como faz agora ao revelar em livro os textos de Chagas Botelho, radialista há várias décadas, nascido tal qual eu, nas ribeiras do rio Maratauã, no Piauí, tal qual a mim, com formação na área de letras. Quero aqui fazer um pequeno parênteses para destacar que, historicamente, alguns dos nomes mais expressivos da literatura brasileira tiveram na crônica uma espécie de escola. José de Alencar, Machado de Assis, Lima Barreto foram cronistas hábeis e fizeram da crônica, naturalmente, que uma forma de descoberta, sobretudo, de como interagir com o leitor, de como interpretar o pensamento social, que utilizaram, naturalmente, na sua história pessoal de literato, como conhecimento útil aos grandes romancistas que se tornaram. Todos eles, em algum momento, fizeram referência ao lugar da crônica na sua constituição como escritores, como sendo um gênero fundamental. Nas crônicas de Chagas Botelho, o leitor encontra uma voz que anuncia com frequência que a observação consiste na matéria-prima de sua escritura. Daí, a metalinguagem, de maneira subliminar, vai constituindo-se sob a forma de um enunciador que, buscando os significados manifestos em fatos como em sensações, afirma-se como um observador capaz de esquecer, por exemplo, por completo, o tempo presente, a fim de mergulhar no tempo da enunciação. Assim procede em textos como A Mulher Sem Pressa. Nele, a inquietação da espera de atendimento médico em clínica transforma-se em motivo para a profunda constatação sobre a serenidade, momento presente e sua percepção, materializados nos detalhes do espaço físico, contrários à pressa do paciente pelo atendimento. Não apreciamos o branco virginal das paredes desses ambientes de saúde, nem o design moderno, nem sempre confortável das cadeiras Charles Eames, não sei se a pronúncia é essa. Chegamos a desprezar a robustez simpática dos garrafões azuis de água mineral e a sofisticação plástica dos copos descartáveis ao final do corredor. Não nos sobra nenhum tipo de giro do relógio para apreciação de banalidades. A pressa contrária à mulher, mansa como a água de poço,
A mulher tal qual a arte, calmamente natural. Em diversas crônicas, Chagas Botelho demonstra habilidade em associar espontaneamente a observação do cotidiano, sobretudo de situações do universo do desejo, a reflexões inusitadas, com lirismo leve, cheio de graça. Às vezes, porém, de um cinismo que reafirma o estereótipo, no bom sentido, do malandro que há na alma do brasileiro. O cinismo que faz lembrar Nelson Rodrigues em várias passagens de crônicas. Um dos focos das crônicas são os tipos humanos caricatos, vislumbrados com ternura. O trabalhador braçal, por exemplo, que transporta um armário retratado em texto, no qual revela profunda admiração pelo esforço em carregar o móvel ao ombro. Entre os tipos humanos está o apaixonado incondicional, a partir do qual o amor define-se em concepções integradas à natureza humana, cumplicidade, cuidado, segurança. O olhar do enunciador volta-se ainda para costumes, entre eles um bem piauiense, de sabor inconfundível no paladar do povo, o consumo de cremosinho, aquela espécie de picolé característico das pragas piauienses, pronto para saciar a garganta e o corpo da sede permanente em tempo de altas temperaturas. No conjunto dos textos, Chagas Botelho mantém uniformidade no grau de literariedade e revela os esforços para a construção de um estilo já claramente definido, perceptível para especializados em literatura ou não. Um estilo em que a perseguição do coloquial, um dos traços fundamentais do gênero crônica, dá-se ao mesmo tempo em que busca empregar procedimentos estéticos fora da esfera jornalística, por meio da utilização de tropos que são ganchos frios, procedimentos para fisgar o leitor. E aqui eu destaco que nós lemos as crônicas de Chagas Botelho e nós que o conhecemos, nós conseguimos enxergá-lo literalmente nessas crônicas, o seu jeito despojado de tratar algumas situações, o seu jeito alegre de se colocar sempre diante de bom humor, diante de inúmeras situações. Então, nós vamos conseguindo enxergar nisso e vamos conseguir isso nos seus textos. Essa marca pessoal em seus textos, embora autônoma, não é, em essência, a voz narrativa, mas nós enxergamos aqui alguns dos elementos que são muito próprios seus na sua linguagem também, elementos de personalidade que estão também presentes na sua linguagem. E um fato curioso é que ele consegue transportar a atmosfera e a forma como faz comunicação também para as crônicas. A comunicação tem sido, naturalmente também, para ele, uma forma muito interessante de compreender e dialogar com os mais diversos tipos humanos, porque nós observamos também a presença do comunicador, que o é, ou da forma como faz comunicação, também em suas crônicas. Pois bem, assim, sentenças dizem mais do que querem dizer, como em A Folha Seca, um dos momentos mais felizes do livro. Nessa crônica, a observação sobre a copa de uma árvore em frente ao hospital é motivo para acompanhar o despencar de uma folha e sua finitude, motivo para traduzir a condição do morador da grande cidade. E, no fundo, o despertar do sentimento de compaixão pela brevidade de toda beleza. O despertar do sentimento de compaixão pela brevidade de toda beleza. Nas crônicas de Chagas Botelho,
abunda o humor. Ironias espontâneas, criadas com consciência do fazer literário, tornam um só objeto o plano da forma e do conteúdo, como em Eu lavo as louças de casa e a tábua de passar. Uma clara desconstrução do machismo ainda vigente no tecido social, escreve o autor no parágrafo introdutório daquela. Eu lavo as louças de casa, e isto me tem feito um bem danado. Nem sempre foi assim. Passou a ser quando me dei conta de que o negócio era terapêutico. Por isso, agora, faço questão de lavar as louças do café da manhã, do almoço e do jantar. De todas as tarefas domésticas que já me permiti fazer, a de arear panelas, pratos e talheres, de longe é a que me causa maior bem-estar. Observemos o verbo empregado para designar o ato de limpar louças, arear. Antes de ser uma expressão tipicamente regional, traduz-se em palavra que leva ao riso, pela associação com o universo feminino e pela ideia subjacente de força física que a ação de limpeza nessa palavra encerra. Assim, dirigindo-se ao leitor, em tom de ironia, como se houvesse algo de mais importante a realizar, usando de procedimento estético recorrente ao longo de diversas crônicas, o uso de analogias, o qual se verte em frases de efeito, alicerçadas em situações do cotidiano, arremata o cronista. Se me dão licença, preciso comparecer a mais uma sessão de acupuntura e ventosa. Digo, de lavagem das louças. A clínica ou o consultório de relaxamento é a minha cozinha. Parabéns ao cronista Chagas Botelho por mais um livro primoroso que oferta a literatura piauiense, de muitos outros que virão muito em breve. Nós passaremos as leituras de encantamento, registrando que logo em seguida nós teremos a palavra franqueada para quem dela queira fazer uso, e na sequência o autor, o escritor Chagas Botelho, falará um pouco sobre as suas escolhas temáticas e formais. Eu peço permissão a todos, por uma questão de apreço a todos que se fazem presente aqui na sala, para poder cognominá-los. Os nossos agradecimentos a Francisco Carlos de Araújo, Carlos Evandro Martins Eulálio, Adelina Barbosa de Souza, Albino Veloso, Deimar Guedes, Ilmar Carvalho, Hernandes Getirana, Girlene Feitosa, Jane, Joaquim Lopes, Washington Ramos e da Paz. Nosso muito obrigado aos que se fazem presente neste lançamento e leituras e compartilhadas e Olhar de Casca de Banana, de Chagas Botelho. Vou, então, projetar o arquivo para iniciarmos as leituras. Na sequência, obedeceremos a seguinte sequência. O professor Carlos Evandro lê o primeiro texto e, na sequência em que os textos foram organizados, teremos as leituras dos demais. Boa tarde, professor Carlos Evandro. Vou compartilhar aqui o arquivo. Boa tarde. Professor Carlos Evandro Martins Eulálio é crítico literário, membro da Academia Piauiense de Letras, professor há várias décadas, autor, entre outros, de estudos sobre a obra de Mauro Faustino. Vai ler a crônica Dois Livros, Dois Leitores, e em seguida destacar por que escolheu essa crônica, por que essa crônica o encantou. Fique à vontade, professor Carlos. Muito bem. Eu gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes e dizer da minha satisfação em comparecer a este encontro. Me deu a oportunidade de ler
um grande contista, um grande cronista. Bom, eu escolhi 2 livros, 2 leitores. Na organização do livro, o Chagas ele classifica como mini crônica. Mas esse texto que eu vou ler, pela sua densidade, eu considero um conto, assim, um mini conto, entendeu? Daí porque eu escrevi até um ensaio muito curtinho, não quero, entendeu, penalizar aqui ninguém com essa minha leitura depois, porque será breve, entendeu? Bem breve. Bom, então a leitura. 2 livros, 2 leitores. Embarco no ônibus da linha Santa Maria, via shopping, rumo à repartição. A partir do cobrador ao fundo da condição, não cabe mais ninguém. Faz uma linda manhã de sábado. Mesmo assim, o veículo conduz uma multidão cuja vida não é fácil. Eu tento me acomodar em um dos assentos amarelos que, por milagre, está vago. Eu sento e abro minha pasta inseparável para pegar um livro. Ao meu lado, uma mulher corpulenta observa meu gesto. De soslaio, observo que ela me examina. Começo, então, a ler as últimas páginas de Hospício é Deus, de Maura Lopes Cansada. Na trepidação do coletivo, meu cotovelo direito flerta com o esquerdo da jovem senhora. Não ligo. Concentro-me na escrita esquizofrênica da escritora mineira e deixo o encontro de cotovelos de lado. 5 minutos depois, ainda de soslaio, vejo a mulher tirar algo da bolsa a tiracolo. Mexe, remexe, até levar a lume, à superfície, um livro. Desconcentro-me um pouco da leitura para ver o que a senhora encorpada vai ler. Ela já corre os olhos pelas páginas de um livro completamente aberto. Sem dar na vista, faço um movimento contorcionista para ver o título. Meio atravessado, consigo enxergar. Trata-se de A Culpa é das Estrelas, de John Green. E ficamos ali, eu e ela, duelando na leitura, em plena movimentação desconcertante da condução. Ela folheia o dela e eu folheio o meu. E assim somos guiados até ao nosso destino. Chego ao meu, desço e ainda consigo ver a mulher adiposa com os olhos grudados no livro e sumindo na via. Dou um risinho maroto e com os meus botões confabulo. E eu que pensei que fosse o último dos moicanos a exercer a leitura numa lata de sardinha. Inicialmente, chamo a atenção para estas palavras de Dilson Lages no prefácio da obra Olhar de Casca de Banana, de autoria do admirável escritor Chagas Botelho. Nas aspas, nas crônicas de Chagas Botelho, o leitor encontra uma voz que anuncia, com frequência, que a observação consiste na matéria-prima de sua escritura. Um dos focos das crônicas são os tipos humanos, caricatos, vislumbrados com ternura. Fecha aspas. Nas crônicas de Botelho estão presentes estes elementos recorrentes: observação,
memória e imitação que suscitam no leitor reflexões sobre situações vividas, igualmente como aquelas enunciadas. A literatura fala sobre a vida de todos nós, retrata verdades e situações que são comuns a todo ser humano. Por isso, Aristóteles, em sua Poética, define literatura como imitação das ações humanas, isto é, imitação da vida. Então, quando lemos um conto, uma crônica ou um poema, nele imaginamos o retrato de nossas ações e atitudes ali retratadas. Lembro-me da época em que, morando no Rio de Janeiro, na década de 1960, quando me deslocava nos coletivos, sempre levava comigo um livro ou um jornal. E de tão concentrado na leitura, quando não descia fora do ponto, esquecia um guarda-chuva na lotação ou no ônibus. Na crônica, Dois Livros, Dois Leitores, é visível ao leitor uma experiência que ele também poderia ter vivido. Situações que resgatam costumes de uma época, situações que resgatam costumes de uma época. Ler livros e jornais em transportes coletivos durante longo percurso, como nos relata o narrador, em primeira pessoa, nestas passagens de Dois Livros, Dois Leitores. Aspas, né? Embarco no ônibus da linha Santa Maria, via shopping, rumo à repartição. Começo, então, a ler as últimas páginas de Hospício é Deus, de Maura Lopes Cansado. 5 minutos depois, de soslaio, vejo a mulher tirar algo da bolsa a tiracolo. Mexe e remexe, até levar a lume, à superfície, um livro. Trata-se de A Culpa é das Estrelas, John Green. O primeiro livro, o livro que estava sendo lido pelas personagens, né? O primeiro livro do gênero diário narra experiências vividas pela autora em um hospício. Até aí tudo bem, né? Bem. Foi ouvido. O segundo é um romance que trata do amor entre dois jovens que vivem situações complicadas, mas acreditam e lutam para superá-las. Interessante é a semelhança temática entre os dois textos mencionados. É pertinente a observação do narrador. Aspas. E ficamos ali, eu e ela, duelando, na leitura, em plena movimentação desconcertante da condução. Como se da perspectiva interna da obra e do ponto de vista do narrador, ambas as personagens viviam naquele momento situações análogas. São esses pequenos detalhes da vida cotidiana que nos emocionam e nos proporcionam o prazer de ler esta crônica. Tempo, espaço e personagens mimetizam o cotidiano e a realidade do leitor, por meio de um texto conciso, simples, em seu arcabouço estrutural, com situação inicial, desenvolvimento e desfecho. Foco distante das questões sociais e conflitos pessoais, que capta um flagrante circunstancial do cotidiano, com sutileza e humor, como no enunciado final da crônica. Aspas. E eu, que pensei que fosse o último dos moicanos a exercer a leitura numa lata de sardinha. Muito obrigado aí, vocês. Obrigado, professor Carlos Evandro, pela sua leitura que se fez seguir. Um breve ensaio sobre a crônica lida.
Nós vamos ouvir aqui a crônica da sequência, a crônica Madrugada na Band, será lida pelo professor Joaquim Lopes. Boa tarde, professor. Fique à vontade, professor. Seja bem-vindo. Boa tarde, querido. Boa tarde a todos. Meu áudio está bom? Tá bom, professor. Estamos me ouvindo bem. Primeiro, é uma satisfação participar com esses nomes tão marcantes aí da literatura. E queria me apresentar. Meu nome é Joaquim Lopes, sou professor, também sou graduado em Letras pela Universidade Federal do Piauí, um mestrado em Literatura pela mesma casa. Graças ao bom Deus, consegui receber ontem o meu 12º livro já publicado. E nessa luta aí, também um dos organizadores do grupo literário Prelúdio, criado há 10 anos, do qual o Chagas faz parte também. Outros aqui também fazem parte, Albino, da Paz. É uma satisfação participar desse momento e recebo com muito carinho o convite que o Chagas fez para essa leitura. Eu vou fazer a leitura e depois eu traço algum comentário rapidamente sobre esta crônica, dentre tantas aí deste livro, do primeiro livro também, tão bela. De modo particular, tem uma ligação comigo também, como já externei por várias vezes ao nobre colega Chagas Botelho. E lá se vai, começa assim, Madrugada da Band. Outro dia, uma moça muito bonita me fez voltar no tempo. Para ser mais preciso, início da década de 1990. Ela folheava a recém e erótica publicação intitulada 50 Tons de Cinza, numa livraria central. Rosto, curvas e, sobretudo, suas madeixas onduladas assemelhavam-se às da estrela internacional Marcela Wallenstein. Espero que eu tenha falado adequadamente, caro Chagas. Cavalheiros, lembram-se dela? A jovem atriz tornou-se conhecida, creio que no mundo todo, ao personificar a ninfomaníaca Emanuele. Os voluptuosos episódios eram exibidos no Cine Privé da Band, na época TV Bandeirantes. A tal moça da livraria, paradinha em minha frente, folheando o livro supracitado, reunia semelhanças à diva das madrugadas de sábado para domingo. Assistir a Emanuele em ação era um deleite de provocar instantes de amor consigo mesmo. A mulher fatal da Band seduzia os homens ao seu bel prazer. Depois os envolvia em tramas sensuais e fantasias rocambolescas. A personagem era insaciável e constantemente buscava desafios sexuais. Todos, de certo modo, desejavam usufruir de seus encantos libidinosos. Eu, por exemplo, adolescente solitário e ativo contribuinte da audiência, assistia sem piscar às suas aventuras amorosas. Voltemos à moça da livraria. Sorrateiro, aproximei-me dela. Fui checar de perto sua semelhança com a heroína cinematográfica. Senti sua fragrância amadeirada. Concentrada nas prateleiras de livros, ela nem notou minha aproximação curiosa e devassa. Seu dorso bem definido não me deixa dúvidas. Estava perante a sósia da aclamada atriz estrangeira. Eram quase siameses. Aquela presença, quase igual, me lembrou do filme O Perfume de Emanuele, tido como seu maior clássico.
o mais reprisado pela TV da família Saad. E era o mais devotado por mim e pelos meus contemporâneos de demora no banheiro. Para assisti-lo, a tática funcionava assim. Deixava primeiro minha irmã dormir. De posse de seu sono profundo, eu me concentrava na ninfeta noturna e televisiva. Aí me refestelava na cadeira preguiçosa e me deleitava daqueles peitinhos, 2 morrinhos sublimes, quase ao alcance da boca. Quão indescritíveis eram aquelas horas de amor independente. Lembrá-las aqui causa-me arrepios até hoje. As cenas tórridas de Emanuele, de camisola miúda e diáfana, incendiavam a minha imaginação. Era tão transparente que a midiática penugem negra se insinuava. Que descontrole era vê-la em um traje sumário. Eram as minhas cenas favoritas. Dava vontade de transpassar a tela da TV e arrancar aquela peça minúscula, como quem arranca pétalas. Deixá-la como veio ao mundo. Perdoe-me a exaltação, dileto leitor. É difícil contê-la. Em várias madrugadas de atividade autoerótica no escurinho da sala, eu incorporava o pervertido Alexandre Portnoy, personagem onanista de Philip Roth, em O Complexo de Portnoy. Um verdadeiro guia de práticas manuais. Para lhe ser franco, durante a saga de Emanuele, minha vidinha ficou bem portnoviana. Admito sem remorsos. Agora, ao lado da moça leitora, o passado distante batia à porta. Os idos anos de voyeurismo nas antemanhãs depravadas. Tudo motivado pela sua semelhança física. Coitada. Lia tão atenta ao volume de parágrafos sádicos que ignorava meu vulto libertino. À maneira de Marquês de Sade, eu também era um sádico. Olhava de soslaio as pernas torneadas da desconhecida para rememorar as de Emanuele. Ela que sempre dava uma mãozinha às minhas travessuras carnais. De repente, a semelhante vai ao balcão, compra o livro que lia com interesse. Em seguida, passa por mim, observador e hipnotizado, sem ao menos se despedir. Ganha a rua sem culpa e sem dar satisfações. Diferentes da companheira de sexo implícito da TV. Ela, sim, antes das letrinhas do The End subirem, acenava um tchauzinho e mandava beijinhos. Dava as costas para a câmera e saía de cena, rebolando as ancas em agradecimento aos seus fãs fetichistas e às seclas de Onan. Senhoras e senhores, madrugada da Band de Chagas Botelho. Meus amados, é com extrema satisfação que eu falo deste sujeito. Conheci esse rapaz há um tempinho atrás. Nós somos contemporâneos, nós somos de mesma idade, talvez diferença de poucos meses. E certa vez paguei uma disciplina na Universidade Federal do Piauí com esse moço, sem saber quem era. E já ouvia no rádio e era, como aspirante a radialista também, era o meu ídolo no rádio. E lá eu tentava imitar essa belíssima voz que esse sujeito tem e tentava fazer ali os leriates que ele fazia como radialista. Não chegava nem perto, eu tenho certeza, mas pelo menos eu tentava. E aí, certa vez, nós ficamos de fazer
um trabalho. Aí, no final da aula, ele me entregou o e-mail dele. Aí eu fui ler o e-mail, Chagas Botelho. O cara, tu é o Chagas Botelho? Rapaz, que história é essa? Aí fui falar, eu sou seu fã, meu irmão, de longa data. E cá estou eu aqui. Queria dizer que sua amizade é uma satisfação, cara. E eu acompanhava o Instagram desse moço e ficava lendo as crônicas desse cara e dizia assim, meu irmão, por que raios tu ainda não tem um livro publicado, cara? O que é que está faltando? E aí apresentei a proposta dessa editora Wiclap, que eu havia descoberto há pouco também, pouco tempo, que também me ajudou a tirar 10 das minhas obras da gaveta virtual, né? Que a gente vive cheio de gavetas virtuais, e briguei com ele. Disse, bora tirar esse negócio do papel dos sonhos. E graças a Deus veio o Delito Intencional, que li com muito gosto, editei com muito gosto. Veio o segundo agora, Olhar de Casca de Banana, que uma vez eu ouvi da professora Jasmine Malta, conhecida pelos senhores, certamente, e senhoras, que o segundo tem que ser melhor do que o primeiro, o terceiro melhor do que o segundo, e por aí vai. Você nunca pode perder nem na constância e nem a qualidade. E o Chagas traz isso muito bem. Dessa fábrica de onde tem saído essas crônicas, eu não tenho dúvida de que muitas outras serão fabricadas, não tenho nenhuma dúvida. Porque quem lê um conto, quem lê uma crônica, quem lê um causo escrito por esse cidadão vai sentir vontade de ler mais. Fico muito feliz. Sempre que ele começa a me falar sobre isso, eu digo, eu já quero ler. Já estou ansioso por essa leitura e fico extremamente satisfeito quando ele coloca mais um filho de papel ao mundo, né? Traz ao mundo mais um filho de papel para enriquecer tão bem a literatura. E a Madrugada na Band, a gente já conversou muito sobre isso, como somos contemporâneos de idade, também de canal de TV, certamente nas nossas noites de sábado tinha o mesmo propósito, né, cara? E essa moça passeou muito pelas nossas vistas. Carregamos a Emanuele ainda na lembrança, né? Eu escolhi esse, mas poderia ter escolhido qualquer outro que, como eu digo para ele, eu sou suspeito para falar da literatura dele. É uma satisfação também tê-lo como preludiano, a do nosso Prelúdio, publicou com a gente na primeira coletânea, estamos na quarta coletânea. Nas demais, os colegas aqui presentes também sintam-se convidados a um grupo literário de resistência, de valorização ao que é feito no Piauí. Tá? Perdoe se me alongo, mas gosto muito dessa escrita. Novamente agradeço o convite. Deus abençoe sua escrita, Chagas. Continua firme, continue levantando a sua bandeira literária e mostrando ao que você veio. Tá bom? Boa noite a todos e muito obrigado. Boa noite, professor Joaquim. Parabéns. Muito obrigado pela leitura e parabéns pelo seu trabalho. Nós passaremos agora a leitura de Encantamento a ser realizada pelo poeta e romancista Elmar Carvalho. Boa tarde, Elmar. Boa tarde, caríssimo. A minha escolha foi essa crônica aí. Está vista. Satisfação em estar aqui com os amigos e participar dessa festa virtual de lançamento do livro aí do Chagas Botelho. Retorno a Teresina. Após o domingo de Páscoa, saí de Barras às escuras. Era uma madrugada modorrenta.
O dia pós-feriado é como um urso hibernando. Não tem coragem para nada. A estrada, calmaria e a escuridão reinavam. Podia-se cochilar tranquilo, menos o motorista, é claro. Silêncio absoluto. Aquele silêncio que só os cemitérios têm em noite de lua cheia. Assim diria o surrealista Walter Campos de Carvalho, em seu livro A Lua Vem da Ásia. Pois bem, as nuvens que pairavam naquela madrugada tinham cores rosa-salmão. O breu dominava os arredores e distanciava a aurora era assustador. Um bicho enorme e selvagem que a tudo devorava na solidão da paisagem. No carro, guiado por um sobrinho atencioso, nenhum som, nem de rádio. Quer dizer, somente o barulho do motor e dos pneus que cortavam estrada afora. As casas mal iluminadas passavam apressadas pelo retrovisor fosco. No banco do carona, eu observava, quase sonolento, a luz dos faróis batendo nos carnaubais à beira da pista. Estes, quando recebi o feixe de luz, pareciam monstros quixotescos, seres fantásticos, que a imaginação teimava em criar. Ali, na altura da cidade de Cabeceiras do Piauí, vez por outra, surgiam no asfalto, quebrando a rotina silenciosa. Digo, vacas e surgiam no asfalto, quebrando a rotina silenciosa. Por conta da presença dos animais, ouvia-se então o barulho de uma freada brusca. Os mugidos eram dispersados pelo alarido da buzina e o veículo seguia em marcha moderada pela faixa contínua. Bodes e cabras também cometiam suas barbeiragens no negrume asfáltico. À medida que me afastava da cidade onde nasci e cresci, direcionava o olhar para a linha escura do horizonte. Nela visualizava os rostos úmidos de prantos dos parentes deixados para trás. O filho da terra dos governadores, sempre achei pomposa essa denominação. Não regressava, pelo contrário, se ia. Distanciava-se. Diante das imagens dos rostos lembrados, íris e córneas ficavam marejadas dentro do enorme silêncio de trevas impassíveis. Sentado no veículo apertado, com as mãos e os pés atados, aspas, como o crucificado, ou mais exatamente como Prometeu, fecha aspas, diria mais uma vez o autor de A Lua Vem da Ásia. Eu chegava ao meu destino final. Meu coração interiorano se alegrava com a chegada segura, porém entristecia-se com o distanciamento da terra natal. Agora, diante dos primeiros sinais do alvorecer, regressava à repetição cotidiana para ser cruelmente picado pela devastadora selvageria urbana. Passarei aos comentários. É com satisfação que participo aqui deste lançamento virtual de livro aqui do nosso Chagas Botelho, barrense, terra de meus avoengos, terra onde estive muitas vezes na minha meninice e na minha adolescência. O Chagas tem larga experiência aí na escrita, tem traquejo.
sabe manejar as palavras. Portanto, já tem vasta experiência em escrever. Vendo, ou melhor, ouvindo, não tenho o livro em mãos, mas ouvindo uma leitura do Dilson de uma de suas crônicas, ele também comete crônicas memorialísticas, porque nessa crônica a quem estou me referindo, ele fala das mercearias, das bodegas, das quitandas, de barras de outrora, aqueles pequenos comércios que praticamente tinham como freguesia os vizinhos, e às vezes mesmo, quem sabe, uma caderneta para ser anotado ali os fiados, né? Então, achei interessante essa crônica. Contudo, a minha é esta que acabei de ler. Também me chamou a atenção esse título, Olhar de Casca de Banana. E eu até fiquei pensando se não seria aquele olhar de soslaio, aquele olhar sorrateiro, aquele olhar meio escorregadio, que poderia ser comparado ao olhar de Capitu, aquele olhar oblíquo e dissimulado de cigana. Não sei se a intenção é essa. Contudo, não deixei de associar a designação do título a esse olhar da Capitu. As crônicas, como sabemos, como todos aqui sabemos, todos, muitas vezes a crônica é muito semelhante a um conto, como reconheceu o professor Carlos Evandro no texto que ele havia escrito. Eu aqui estou falando de improviso, aqui acompanhando o esquema mnemônico. E muitas vezes a gente quase não distingue uma crônica de um conto. E, às vezes, também, a crônica se assemelha também, às vezes, a um artigo. Porque, às vezes, dentro de uma crônica, você pode tecer comentários de crítica literária e comentários sobre artes plásticas, e assim é algo que eu particularmente denomino de crônica de crítica literária, ou a crônica de crítica mesmo sobre artes plásticas, e assim por diante. E muitas vezes também a crônica se assemelha àqueles contos mais simples, aqueles contos mais simplórios, que a gente poderia chamar, entre aspas, de causos. Aqueles contos simplórios, jocosos, que acontece muito. A crônica também se presta a isso. Ela tem uma alta plasticidade, uma alta flexibilidade. De modo que as temáticas abordadas nas crônicas podem ser as mais variáveis possíveis. E também, semelhante, às vezes, a um artigo de jornal, a crônica pode ser muito datada, muito específica de um fato do momento, e assim ela não ter uma perenidade como um artefato literário, como um texto realmente de valor literário, o que não é o caso da crônica que vi, que acabei de ler, e das outras que eu ouvi a leitura. Então, tenho certeza que sim, que as crônicas do nosso Chagas são crônicas que têm perenidade, que terão permanência, que têm valor artístico. Então, nessa crônica, Retorno à Teresina, eu digo que se percebe nela uma crônica típica
uma crônica mesmo em que não cabe dúvida nenhuma sobre para que ela possa ser confundida com outro gênero literário. Ela é uma crônica mesmo bem característica. E, vendo com atenção essa crônica do Chagas, eu me recordo que eu, quando tinha 16 anos, e comecei a publicar alguns textos no jornal A Luta de Campo Maior, da minha cidade natal, exatamente eu comecei ali, os meus primeiros trabalhos eram crônicas, e 2 delas foram de viagem. Uma viagem que fiz a Capitão de Campos, à noite, numa desobriga do Padre Mateus, um caminhão. Meu pai era muito ligado ao Padre Mateus e acompanhou essa desobriga, eu fui também, e no retorno, aí, no dia seguinte, eu acho, fiz essa crônica. E outra também foi sobre uma viagem que fiz no lugar. Fui a uma partida de futebol lá e já retorno do entardecer e começo do anoitecer. Isso me inspirou a fazer uma crônica em que eu falei da serra, da pequenina Serra Grande de Campo Maior, os morros isolados de Campo Maior, que, na verdade, elas não são serras. Elas, ao longe, parecem uma serra, mas, na verdade, são morros isolados. E, então, eu tive essa... Bem, em minhas viagens aí, por onde andei, também eu sempre gostava de olhar pela janela do ônibus, quando eu ia de ônibus, essas paisagens. Isso me fazia viajar, é o que me alimento na viagem. De modo que eu tive uma grande empatia por essa crônica. E ela, de certo modo, reflete o bom bairrismo dos barrenses, porque eu via isso nos meus parentes. Eles em Teresina para estudar, mas eles sempre tinham aquela loucura em estar nos finais de semana, nos feriados prolongados, e creio que o grande problema era o retorno, quando tinham que deixar os seus parentes, como a gente viu aí na crônica do Chagas Botelho, né? Ele, nessa crônica, como se percebe facilmente, tinha que descrever também o ambiente, o derredor da cidade, cabeceiras, alguma coisa da viagem. Mas era um descritivismo contido e um descritivismo cheio do que se passava na sua alma, dos seus sentimentos, e essa viagem, esse afastamento da cidade natal, dos seus parentes, lhe provocava. E, como ele bem disse na crônica, intertextualizando aí com a Bíblia, ele era um filho pródigo, mas um filho pródigo às avessas, porque enquanto na Bíblia, na parábola, o filho pródigo retornava ao seio de seu pai, ele, ao contrário, deixava os seus familiares. Ele choroso e a família também de olhos lacrimejantes. Então, ele não era um filho pródigo que retornava, mas um filho pródigo que partia. Partia para a cidade grande, para o local dos seus estudos e do seu trabalho. Então, fica essa ideia dos sentimentos que passam nessa crônica pequena, mas muito construída, muito bem elaborada. E também gostei dessa intertextualidade com o Campos de Carvalho, autor de A Lua Vem da Ásia, dessas referências, dessas citações, dessas evocações. Então, no seu texto, eu percebi uma poesia, um lirismo desse sentimento
que parecia se casar muito bem com aquela paisagem de alta madrugada. Tanto que ele chegou em Teresina, dá 100 e tantos quilômetros de Barras a Teresina, e ele chegou a Teresina ainda ao alvorecer, como ele disse. Ainda não era bem o dia formado, o que revela que ele saiu bem cedo mesmo, das horas de Barras, para chegar a tempo, creio eu, para o seu trabalho. Isso que eu deduzo, né? Porque eu também passei essa experiência de estar fora de casa dos meus pais há algum tempo. Então, por vezes, essa crônica, com os trechos, toma o ritmo de certa prosa poética, por causa desses sentimentos, desse certo das metáforas que ele usa, das comparações. Então, a gente, pelo menos eu, percebi contorno tessitura de verdadeira prosa poética em certos trechos. De modo que, pelo que me foi dado ler e pelo que me foi dado ouvir dos outros leitores, tenho certeza que esse livro é um livro que merece ser adquirido, lido e meditado. Será, com certeza, leitura prazerosa. Obrigado. Obrigado ao poeta Elmar Carvalho pela leitura de Encantamento, que faz de Olhar de Casca de Banana. Nós passaremos agora a leitura do último texto que foi selecionado para este lançamento, enfatizando que o livro pode ser adquirido diretamente com o autor. Que fim levou? Que fim levou a quitanda do seu flor, vendinha da rua, aonde o expresso F. Cardoso catava passageiros na mesopotâmica cidade de Barras. Nela, eu comprava pirulito do Zorro, farinha de puba, meia quarta de açúcar e meia quarta de café, anzóis e chumbadas que mergulhariam nas águas do rio Maratauã e também alguns pacotes de fumo saci, quando meu pai era fumante inveterado. Que fim levou a quitanda do seu Olímpio? De lá, dava para ver uma ponta da igreja de Nossa Senhora da Conceição e um pedaço da Praça da Matriz. O seu Olímpio, eu sei que ele devia, seu Olímpio, eu sei que ele via, mas fazia vistas grossas para os meus furtos e botões, que logo seriam transformados em jogadores de futebol. Os maiores eram escondidos nos bolsos das bermudas, da bermuda caque, os menores ocultados na própria boca. Que fim levou a quitanda do seu Conrado? Tinha portas altas e balcão de madeira maciça. Lá tomei minha primeira Coca-Cola, enquanto observava os capiaus se servindo de doses cavalares de conhaque São João da Barra com rodelas de limão da terra. Outros desarrolhavam 1 litro de velho barreiro, cujo primeiro entorno era dedicado a Sileno, que, segundo a mitologia grega, foi mestre de Dionísio e de Baco. Que fim levou a quitanda do seu Luiz Sabino, a que ficava na esquina da unidade escolar Gervásio Costa, e que dava acesso aos banhos, poço dos homens e poço das mulheres, quando o sino da igreja repicava às 6 da tarde, hora sagrada da Ave Maria. Eu saía de casa em disparada para comprar pão, massa grossa e massa fina, pelas mãos do patriarca da família Sabinada. Eu ainda lhe pedia a bênção como se fosse seu parente. Que fim levou a quitanda do seu Quincas? Era a última da rua do cemitério e contígua ao templo da Assembleia de Deus. Muitas compras domésticas e escolares foram feitas naquele ambiente que exalava suaves eflúvios de secos e molhados. Sabão de solda, óleo Singer, querosene, azeite de coco, cartolina, papel de seda, folha de papel almaço com e sem pauta, e para uso corporal,
comprava-se minâncora, leite de rosa e alfazema suíça. Que fim levou a quitanda do seu Saturnino, ponto central das famosas gritadas de leilões, no meio da barulheira, leiloava-se o inimaginável, porco vivo e porco morto, tripas, buchada, fato, fissura e chorisco, couro de bode, couro de vaca, canários belgas e casal de anum, cangalhas de macaxeiras, latas de estrume, bolos de goma e de fubá, rapadura, doce de buriti, doce de batata, sacos de oiti, saputi, canapum e jatobá, sacas de arroz, feijão e milho. Naquele pregão de iminentes roceiros entrava rede feita de corda de tucum, gibão de vaqueiro e até chifre de boi ruminante. Tudo ali se arrematava. Caros leitores que estão na leitura, como diria Aristóteles ontem, à hora crepuscular, eu avistei uma quitandinha, semelhante às tantas que frequentei quando era frangote. Olhei bem para seu interior, para o seu estoque de mercadorias e, claro, para a sua balança destacável. Ao ver tudo aquilo, fiz-me a mesma pergunta. Que fim levou a minha meninice traquina e feliz? Que fim levou meus bons verdes anos? Eis que agora me responde. Foram vendidos e levados numa daquelas sacolas de gêneros alimentícios e miudezas de outrora. Eu selecionei esta crônica por várias razões. Primeiro, porque eu me deixei absorver pelo passeio afetivo que o cronista faz pelas quitandas de seu tempo, ou de sua infância. E ao tempo que ele vai fazendo isso, eu me inseri aqui como personagem de memória, ou como memória, porque aqui está descrita a paisagem física de minha cidade natal por meio de suas antigas quitandas e com a expressão de seus antigos proprietários, quase todos desaparecidos desse mundo de matéria de que nós somos feitos, quase todos. E essas quitandas, todas elas, eu também as frequentei. Em todas elas, eu também, em menino, ou acompanhando meus pais, ou solitariamente, ou na companhia de um irmão, eu também as frequentei. E o que me encantou nesse texto, como nos demais textos do Chagas, é exatamente o fato de que ele vai fazendo uso de figuras de linguagem, eufemismos, metáforas, comparações, algumas hipérboles, mas quando ele faz, essas figuras, elas não adquirem efeito retórico. Elas são utilizadas para ele conversar com o leitor. Elas são utilizadas numa linguagem bem simples, que fazem com que sejam absolutamente naturais no fluxo do texto, e por isso não trazem nenhuma, não há nelas nenhuma dimensão retórica, porque o seu objetivo é conversar com o leitor e muitas vezes conversar consigo mesmo enquanto leitor de si. O mesmo acontece quando ele faz uso de intertextos. Ele reinterpreta esses intertextos, fazendo a analogia e contribuindo com o leitor, porque metade da analogia ele já faz, a outra metade naturalmente é do leitor. Então, seu texto está cheio de momentos deliciosos como esse. Que fim levou? Lembrei de muitas situações. Todo mundo deve ter alguma lembrança de alguma dessas pequenas quitandas tão comuns nas pequenas cidades. Eu vou, então, parabenizando mais uma vez ao Chagas, eu vou aqui encerrar o compartilhamento e nós vamos franquear aqui a palavra para quem dela queira fazer uso, para que, na sequência, Chagas Botelho possa
falar sobre as suas escolhas temáticas e formais e expressar o que manda seu coração. A palavra está franqueada para quem quer fazer uso. Gilson, posso falar? Fique à vontade. Fique à vontade. Bom, é com muito prazer que eu estou participando aqui dessa leitura, né, compartilhada. E eu não conhecia o escritor Chagas, né, Botelho, né, meu conterrâneo, né? E quando ele, nesses textos, nessas crônicas agora lidas, eu lembrei perfeitamente quando era criança lá em Barras, né? Aquelas pitandas lá do mestre Aurélio, né, na Rua Grande, no final da Rua Grande, seu Horácio, e tantos outros, né, que ele deixou de me contar, porque ele ficou se relacionar todas as pitangas, ia passar o tempo, né? A do Sesostres, né? Tinha a do Sesostres. Sim, tinha várias, na Boa Vista tinha várias. Então, eu lendo essas crônicas, eu fico lembrando da minha infância em Barra. Inclusive, o texto que o Elmar acabou de ler, eu tenho uma crônica muito parecida quando eu vim para cá, para Barra. Está naquele nosso livro, né? Livro Menino Rio a Cidade, que é no primeiro capítulo, e foi a minha primeira crônica que eu fiz como escritor, né? Vamos dizer, quando eu entrei na literatura, né? Eu fiz esse texto sem nenhuma pretensão. E quando o Elmar Carvalho estava lendo, tem muita semelhança quando eu vim embora, né? Eu conto a história, né, de um carro pau de arara, que a gente chamava de horário, né? Então, eu fico feliz de ter participado, né? E parabéns, viu, escritor meu conterrâneo. Eu vou comprar seu livro com muito prazer, tá? Eu tenho certeza que eu vou relembrar de mais coisas. Muito obrigado. Um abraço. Quem mais gostaria de falar? Gilson, eu gostaria de falar. Fala, professor Washington. Esse conto aí, ou crônica, ou conto, sobre a televisão, né? Daqui falar da TV Bandeirantes, da Band. Esse conto, essa crônica me lembrou uma crônica do Rubem Braga, que é também sobre a televisão. Se não me engano, parece que o título da crônica do Rubem Braga é Ela Tem Alma de Pomba, que é a televisão preenchendo a solidão, né? Diminuindo a solidão, o vazio, de pessoas que vivem tão sozinhas, né? No caso da crônica aí do Chagas, é o adolescente sozinho, né? É o adolescente solitário, né? E isso aí é um momento da vida de muitos adolescentes. Essa crônica ela bate na vida de muitos adolescentes que viam aquele Sexta Sex lá na TV Bandeirantes, né? Então, eu vejo semelhança também com a crônica do Fernando Sabino, também sobre a televisão. Porque a televisão é uma coisa, o vídeo, a televisão, a imagem, vivemos a era da imagem, né? A época da imagem a gente está vivendo. Mas são poucos os autores que falam da televisão, que falam do vídeo, que falam... Quer dizer, eu achei legal o Chagas ter feito essa crônica, achei legal isso aí, quer dizer, a televisão na vida da pessoa, a influência que a televisão tem na vida das pessoas. É importante, é relevante que o Chagas tenha colocado a televisão, digamos assim, como um tema, porque, contraditoriamente, a televisão ela é tão presente na vida das pessoas, mas, literariamente, ela é pouco abordada. Parece que a maioria dos escritores tem um certo preconceito, um certo medo de colocar a televisão como tema, né? Como se fosse uma vulgarização do seu texto. E o Chagas não teve nem medo disso, não, e colocou aquele texto sobre a televisão, que foi um tema já abordado por grandes cronistas como Rubem Braga e Fernando Sabino, né? Parabéns ao Chagas. Se mais gostaria de se manifestar, nós então passamos a palavra ao cronista Chagas Botelho, para que então ele possa falar de suas escolhas temáticas e formais. Boa noite, Chagas.
Boa noite, Dilson. Boa noite a todos. Eu estou aqui em choque ainda. Muito encantamento e cheio de gratidão pelas leituras, pelos comentários, por essa grande oportunidade de mostrar os meus textos. Eu lembro que, quando eu terminei de escrever O Olhar de Casca de Banana, a primeira pessoa que eu pensei em escrever a apresentação foi o Dilson. E como chegar no Dilson, o tão famoso Dilson Lages, apesar de ser meu conterrâneo, como chegar até ele para mostrar esse meu livro? Então, eu já fiquei com um pouco de receio de levar até o Dilson esse livro. Mas aí eu criei coragem, fui lá onde ele dava aula, lá no Balão de São Cristóvão, uma noitinha. E aí, ao chegar lá, todo tímido, sem muita conversa, eu digo, olha, eu escrevi esse livro aqui, e as pessoas acham que é um livro, né? Eu não tenho muita certeza que é um livro. Gostaria que você desse uma olhada e visse aí o que pode ser feito, o que pode ser refeito. Me aponte os erros, que eu estou mais interessado que você me aponte os erros do que os acertos. E aí deixei o original com o Dilson e fui embora. E aí depois ele me retornou e disse, olha, eu dei uma olhada aqui no seu livro, volte aqui para a gente conversar. E aí eu fui. Aí, quando eu cheguei, eu lembro muito bem que ele disse assim, olha, eu não gostei desse título, era outro título, não era Olhar de Casca de Banana. Era também um título de uma crônica que está aqui no Olhar de Cascas de Banana. Ele disse, eu não gostei muito desse título, esse título não está legal. E aí foi folheando, aí quando chegou na crônica Olhar de Casca de Banana, ele me diz, olha, esse aqui é o título do livro. É esse título aqui que dá certo. Então, assim, o título, na verdade, foi o Dilson Lages que escolheu, porque ele achou que cairia bem no livro, pela crônica em si, também por outras crônicas. E aí o Elmar disse que suspeita de que esse olhar de casca de banana é um olhar de Capitu, né? Um olhar de soslaio, um olhar sorrateiro. Pode ser, mas na observação que o Dilson fez naquela época, ele disse, rapaz, é um olhar de cronista, é um olhar que escorrega, que passeia pelo cotidiano. O teu olhar, ele passeia, ele vai escorregando no dia a dia das pessoas, o movimento das pessoas, e aí ficou decidido. Então, vai ser olhar de casca de banana. O Lázaro do Piauí teve a mesma concepção que o Elmar teve. Não, esse olhar bem aqui é olhar de soslaio, sorrateiro, aquele olhar de Capitu. Aí eu expliquei novamente, é um olhar que passeia pelo cotidiano. Outro dia eu dei entrevista na TV Assembleia, o Otávio, o César, também falou a mesma coisa que o Elmar, que o Lázaro, que era um olhar de Capitu, um olhar de soslaio, e eu mais uma vez disse, reiterei, não, é um olhar, pode ser que seja, mas é um olhar que passeia pelo cotidiano, porque as minhas crônicas, na verdade, é um testemunho, eu dou testemunho do que eu observo, do que eu vejo. Então, é um olhar que passeia, é um olhar que caminha pelas ruas, pelos escritórios, pelas clínicas, no ônibus, né, nas vanzinhas apertadas. E eu acho que a minha matéria-prima de crônica, sem dúvida nenhuma, está no transporte público. É impressionante como ali tem várias matérias-primas para se criar textos. Eu observo demais no transporte público, o que eu poderia dizer que a minha principal matéria-prima de escrever é o transporte público, porque lá eu capto o gesto das pessoas, eu vejo o olhar das pessoas, o trejeito de uma pessoa e vou anotando, vou escrevendo, vou observando e vou anotando para depois construir um personagem em cima daquela pessoa que eu vi. Sobre os dizeres aí do professor Carlos Evandro, eu também fico na dúvida, professor.
a respeito de aquelas mini-crônicas, ser chamadas de mini-crônicas ou conto, né? Eu fiquei na dúvida, mas, na dúvida, eu preferi chamar de mini-crônicas, né? Porque ali realmente eu descrevo os tipos humanos e o senhor bem observou nessas mini-crônicas. E eu sempre faço essa comparação quando eu uso dois escritores numa mesma crônica, que foi o caso dessa crônica que o professor Carlos Evandro falou, leu aí, que é A Culpa é das Estrelas e também da Maura Lopes Cansado, porque são dois autores totalmente diferentes. Então, o que a gente vê no transporte público são um único espaço com vários tipos diferentes, com várias maneiras diferentes de se ver tudo. Então, assim, o que eu quis colocar realmente são as diferenças que ocupam o mesmo espaço. No caso, a moça lendo A Culpa é das Estrelas e eu lendo a Maura Lopes Cansado, que é totalmente diferente da escrita de A Culpa é das Estrelas. É por isso que eu gosto de observar no transporte público, porque são vários tipos no mesmo espaço. E o professor Carlos Evandro ele foi bem feliz quando ele falou a respeito desses tipos humanos, né? dessa observação, dessa memória, porque, de fato, é isso que acontece. Para falar da outra crônica lida aí pelo professor Joaquim Lopes, meu amigo Joca, esses dois livros que eu escrevi, tanto o Delito Intencional como Olhar de Casca de Banana, são dois filhos realmente de papel, porque o Joca me encorajou muito a publicar esses livros. Até então, tudo era engavetado, né? Até eu mostrar para o Dilson, estavam todos engavetados e com receio de mostrar para alguém. Depois que eu mostrei para o Dilson e ele me deu a sua bênção, porque é o meu padrinho literário, é o Dilson, e ele vai em frente, publique, porque dá certo. E aí, com o Joca, foi a coisa cresceu mesmo, me incentivou mais ainda a publicar essas crônicas. Então, são dois filhos que eu tenho de papel na observação aí do Joaquim. Falando aí a respeito da leitura do Elmar Carvalho, primeiro eu quero dizer que eu era um leitor muito assíduo das crônicas do Elmar, quando ele escrevia no 180 Graus, que era um portal aqui, que ainda é um portal de Teresina de notícias, né? E lá o Elmar escrevia as crônicas dele, e eu devorava. E, às vezes, uma crônica que eu me identificava muito, que geralmente eram crônicas de cidades que ele visitava, né? De cidades que ele passava, Barras, quando ele falava dos carnaubais em Campo Maior, eu ficava, meu Deus, que texto belo, que texto lindo esse aqui. Então, às vezes eu transcrevia os textos do Elmar para poder tentar escrever igual, né? Para tentar chegar perto da qualidade de texto que ele fazia. Então, eu lia a crônica e transcrevia no papel. Eu espero que um dia eu também possa escrever dessa forma. Então, assim, o Elmar foi uma grande inspiração para mim em descrever essa coisa interiorana. Porque como ele andava muito aí pelos interiores da vida, e ele escrevia muito sobre isso, eu me identificava demais. Então, eu tenho como referência, quando escrevo sobre a minha cidade, principalmente, eu tenho como referência os textos do Elmar Carvalho. E o Olhar de Casca de Banana, que eu já falei, que é um olhar assim que escorrega, né, pelo cotidiano, mas pode ser aí na afirmação do Elmar, como Olhar de Soslaio, de Sorrateiro, Olhar de Capitu, aquele olhar meio desconfiado. E sobre a última que foi lida aí, Que Fim Levou, do Dilson, é a nossa vivência ali em Barras, né? A nossa meninice ali em Barras era exatamente essa. Eu fazia os mandados de casa, eu era o moleque de recado e era o moleque de mandado da mamãe e do papai. Papai fumava muito e quando terminava lá o seu saquinho do fumo saci, antes de terminar, o papai já mandava comprar outro. Graças a Deus, hoje o velhinho não fuma mais há bastante tempo e continua aí
vivaço, firme e forte, mas ele pedia para eu comprar o fumo saci e isso ficou muito registrado na minha mente. A mamãe, do mesmo jeito, pedia porque eu fizesse as compras, fizesse os mandatos e tudo mais. E a minha tia Neuza, ela me levava lá para os leilões, né? Que ela faz bolo. A minha tia Neuza é uma empreendedora. Naquela época nem se usava o termo empreendedora, mas ela era muito empreendedora desde sempre. Ela fazia farinhada, ela vendia capão, ela vendia galinha, ela fazia bolo. Hoje, na casa dela, lá em Barras, se você ainda for na casa dela hoje, você encontra poço, você encontra pote, você encontra ainda bileira, porque assim, o tempo foi passando, mas ela continua ainda naqueles idos anos de 80, de 90, ela continua ali. Então, assim, ela me levava lá para os leilões que ela fazia, que ela participava lá na mercearia do seu Saturnino, que era um festival de leilões, e eu carregava os bolos, uma bacia sobre a cabeça, aquilo ali também ficou muito marcado na minha mente. É o que eu posso dizer sobre a leitura, as leituras feitas hoje. Eu estou meio desconfortável, porque durante toda a minha vida, como radialista, eu sempre tive na posição contrária, né? Eu sempre entrevistei. Então, assim, para mim é meio complicado agora falar de mim, falar dos meus textos, porque, na verdade, eu sempre tive do outro lado, era perguntando o porquê que você escreveu isso, entrevistando autores, entrevistando cantores e tudo mais. Então, hoje, eu estando nessa posição, eu fico até assim com receio de falar, porque ainda é uma posição que eu não me acostumei ainda. Mas é isso, Dilson. Eu quero agradecer demais as leituras compartilhadas, as observações. Para mim, foi uma honra muito grande participar desse momento. Chagas, antes de nós finalizarmos, eu gostaria de pedir que você reiterasse aí as maneiras pelas quais seu livro pode ser adquirido. E enfatizar aqui o recado, a apreciação de Delmair Guedes. Parabéns, Chagas. Eu leio suas crônicas há mais de 7 anos, quando você as publicava pelo Facebook, sem nenhuma intenção de virar um livro. Aliás, eu não leio suas crônicas. Elas é que me leem. Abraços, Delmair Guedes. A Delmair é de uma generosidade que sem tamanho, porque ela sempre lia as minhas crônicas, sempre comentava, sempre elogiava e sempre me incentivava também. Está na hora de publicar o livro, estou esperando o livro, vou esperar na fila de autógrafo o livro. E ela já leu o Delito Intencional, já encomendou aqui o Olhar de Casca de Banana, e é uma pessoa muito generosa e que me incentivou muito também a publicar o meu livro. Obrigado, Delmair. Mora em Amarante, hein? Ela mora em Amarante, lá na terra do Da Costa e Silva. Parabéns, Chagas. Estou muito feliz de ter participado do lançamento dessa obra tão magnífica. Jane, que registra. Nós agradecemos imensamente a presença de todos. Quero aqui ressaltar que agradecer a generosidade do Chagas também para com a minha pessoa. Eu fiz apenas perguntas ao livro do Chagas, né? As respostas estavam todas lá, foram apenas perguntas. E agradecer, portanto, nesta noite, a participação de todos, enfatizando que quem lê Olhar de Casca de Banana encontrará um livro recheado de boa literatura. Boa noite a todos e muito obrigado.